Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 14 do canto 10, intitulado As Orações de Brahma ao Senhor Krishna. Vamos então ao resumo desse capítulo, onde ele descreve as orações oferecidas por Brahma ao Senhor Krishna, que também é conhecido como Nanda Nandana. Para a satisfação do Senhor, Brahma primeiro louvou a beleza dos membros transcendentais do Senhor e depois declarou que sua identidade original de doçura é ainda mais difícil de compreender que sua opulência. Apenas através do serviço devocional, de ouvir e cantar sons transcendentais recebidos das autoridades védicas, é que se pode realizar a personalidade de Deus. É infrutífero tentar realizar Deus através de processos que se encontrem fora do âmbito da autoridade védica. O mistério acerca da personalidade de Deus, que é o reservatório de qualidades espirituais ilimitadas, é inconcebível. É ainda mais difícil de entender do que o Supremo impessoal. Logo, só pela misericórdia de Deus pode alguém compreender as suas glórias. Por fim, ao dar-se conta deste fato, Brahma condenou repetidas vezes suas próprias ações e reconheceu que o Senhor Sri Krishna, o refúgio último do universo, é o próprio pai de Brahma, o Narayana original. Desse modo, Brahma suplicou perdão ao Senhor. Brahma, então, glorificou a opulência inconcebível da personalidade de Deus e descreveu as características que tornam Brahma e Shiva diferentes do Senhor Vishnu. A razão do aparecimento do Senhor Supremo em várias espécies de semideuses e animais, etc., a natureza eterna dos passatempos da personalidade de Deus e a temporariedade do mundo material. Por conhecer de fato a personalidade suprema, a alma espiritual individual pode libertar-se do cativeiro. Na verdade, contudo, tanto a liberação quanto o cativeiro são irreais, pois é apenas em decorrência da concepção condicionada da entidade viva que se criam seu cativeiro e sua liberação. Julgando ilusória a forma pessoal do Senhor Krishna, os tolos rejeitam seus pés de lótus e procuram encontrar em outro lugar o Eu Supremo. Mas a futilidade de sua busca é a prova óbvia de sua tolice. Simplesmente não há como compreender a verdade a respeito da personalidade de Deus sem sua misericórdia. Depois de estabelecer esta conclusão, o Senhor Brahma analisou a enorme boa fortuna dos residentes de Vraja, e então orou pessoalmente para nascer ali, até mesmo como uma folha de grama, um arbusto ou uma trepadeira. De fato, os lares dos residentes de Vrindavana
não são prisões da existência material, mas sim moradas invejadas até pelos gyanis e yogis. Por outro lado, qualquer lar destituído de conexão com o Senhor Krishna não passa de uma cela do cárcere da existência material. Enfim, Brahma entregou-se sem reservas aos pés de lótus do Senhor Supremo e, louvando reiteradas vezes, circunjurou e despediu-se. Então, o Senhor Krishna reuniu os animais que Brahma roubara e levou-os ao lugar à margem do Jamuna, onde os vaqueirinhos tinham estado almoçando. Os mesmos amigos que antes estavam presentes encontravam-se lá sentados agora. Devido ao poder da energia ilusória de Krishna, eles não tinham nenhuma consciência do que acontecera. Assim, quando Krishna chegou com os bezerros, os meninos disseram-lhe: "Voltastes tão depressa? Muito bem, enquanto estivestes ausente, não pudemos comer sequer um bocado. Vinde, então, comer." Rindo, por causa das palavras dos vaqueirinhos, o Senhor Krishna começou a tomar sua refeição na companhia deles. Enquanto comia, Krishna mostrou a seus amiguinhos a pele do Piton. E os meninos pensaram: Krishna acabou de matar esta serpente terrível. De fato, mais tarde, eles relataram aos residentes de Vrindavana o incidente em que Krishna matou o demônio Aghasura. Desse modo, os vaqueirinhos descreveram passatempos que o Senhor Krishna executara em sua idade balya, de 1 a 5 anos, embora sua idade palganda, de 6 a 10 anos, já houvesse começado. Shukadeva Goswami conclui este capítulo explicando como as gopis amavam o Senhor Krishna mais até do que a seus próprios filhos. Então, terminamos aqui o resumo. Vamos iniciar o verso 1. O Senhor Brahma disse: Meu querido Senhor, sois o único Senhor adorável, a suprema personalidade de Deus, e por isso ofereço minhas humildes reverências e orações só para agradar-vos. Ó Filho do Rei dos Vaqueiros, vosso corpo transcendental é azul escuro como uma nuvem nova. Vossa roupa brilha como o raio, e a beleza de vosso rosto é realçada por vossos brincos gúndia e pela pena de pavão que vos adorna a cabeça, usando guirlandas de várias flores e folhas silvestres, e carregando um cajado de pastor, um chifre de búfalo e uma flauta. Pareceis tão belo, assim, postado com um punhado de comida na mão. Meu querido Senhor, nem eu, nem nenhuma pessoa pode avaliar a potência deste vosso corpo transcendental, que me mostrou tamanha misericórdia e que aparece apenas para satisfazer os desejos de vossos devotos puros. Embora minha mente esteja 100% à parte dos assuntos materiais, não posso compreender vossa forma pessoal. Como, então, seria possível que eu entendesse a felicidade que experimentais em vós mesmo? Aqueles que, mesmo enquanto estão situados em suas posições sociais estabelecidas, rejeitam o processo de conhecimento especulativo e com seu corpo, palavras e mente oferecem todo o respeito às descrições acerca de vossa personalidade e atividades, dedicando suas vidas a essas narrações que são vibradas por vós mesmo e por vossos devotos puros, com certeza vos conquistam, embora de outro modo sejais inconquistável
por qualquer um dentro dos 3 mundos. Meu querido Senhor, o serviço devocional a vós é o melhor caminho para a autorrealização. Se alguém abandona este caminho e se dedica ao cultivo de conhecimento especulativo, apenas se submeterá a um processo penoso e não alcançará o resultado desejado. Assim como uma pessoa que pila uma casca de trigo vazia não pode obter o cereal, quem simplesmente especula não pode lograr a autorrealização. Seu único ganho é transtorno. Ó Senhor onipotente, no passado, muitos yogis neste mundo alcançaram a plataforma de serviço devocional como resultado de terem oferecido todos os seus esforços a vós e de terem cumprido fielmente seus deveres prescritos. Através deste serviço devocional, aperfeiçoado mediante os processos de ouvir e cantar sobre vós, eles chegaram a compreender-vos, ó infalível, e puderam com facilidade render-se a vós e alcançar vossa morada suprema. Os não devotos, todavia, não podem compreender-vos em vosso aspecto pessoal completo. Não obstante, eles talvez possam compreender vossa expansão como o supremo impessoal, por meio do cultivo da percepção direta do eu dentro do coração. Mas eles só podem chegar a esse entendimento depois de purificarem sua mente e sentidos de todas as concepções de distinções materiais e de todos os apegos aos objetos materiais dos sentidos. Só dessa forma é que vosso aspecto impessoal se manifestará a eles. Eventualmente, filósofos ou cientistas eruditos talvez consigam contar todos os átomos da Terra, as partículas de neve ou até mesmo as brilhantes moléculas que irradiam do Sol, das estrelas e de outros corpos luminosos. Mas, dentre estes homens eruditos, qual deles poderia contar as ilimitadas qualidades transcendentais possuídas por vós, a suprema personalidade de Deus, que descestes à superfície da terra para o benefício de todas as entidades vivas? Meu querido Senhor, aquele que espera ansiosamente por vós, que vós lhe concedais vossa misericórdia imotivada, ao mesmo tempo em que sofre com paciência as reações de suas más ações passadas, e oferece-vos respeitosas reverências com seu coração, palavras e corpo, com certeza é um candidato à liberação, porque esta se tornou seu legítimo direito. Meu Senhor, vede só minha incivilizada impudência. Para testar vosso poder, tentei, com minha potência ilusória, encobrir a vós a superalma ilimitada e primordial, que confundes até mesmo os mestres da ilusão. Que sou eu comparado a vós? Sou tal qual uma pequena centelha na presença de um grande fogo. Portanto, ó Senhor infalível, fazei o obséquio de perdoar minhas ofensas. Nasci no modo da paixão e não passo, pois, de um tolo, que me julgo um controlador independente de vós. Meus olhos estão cegos pela escuridão da ignorância, que me leva a pensar que sou o não nascido Criador do universo. Mas, por favor, considerai-me como vosso servo,
e, portanto, como digno de vossa compaixão. Quem sou eu, uma pequena criatura, que meço 7 palmos de minha própria mão? Estou enclausurado no universo em forma de vaso, constituído de natureza material, da totalidade da energia material, de falso ego, éter, ar, água e terra. E qual é a vossa glória? Ilimitados universos atravessam os poros de vosso corpo, assim como partículas atravessam as aberturas da tela de uma janela. Ó Senhor Adokshasa, uma mãe fica ofendida quando a criança em seu ventre a chuta com suas pernas, e há algo na existência, quer seja designado pelos vários filósofos como real ou irreal, que esteja, na verdade, fora de vosso abdômen. Meu querido Senhor, disse que quando os 3 sistemas planetários se dissolvem na água, na época da dissolução, vossa porção plenária, Narayana, deita-se na água. Uma flor de lótus gradualmente cresce de seu umbigo, e Brahma nasce sobre essa flor de lótus. Sem dúvida, estas palavras não são falsas. Logo, não sou eu quem nasceu de vós? Não sois o Narayana original, o controlador supremo, visto serdes a alma de toda entidade viva corporificada e a testemunha eterna de todos os reinos criados. De fato, o Senhor Narayana é vossa expansão e chama-se Narayana por ser a fonte geradora da água primordial do universo. Ele é real, não um produto de vossa maia ilusória. Meu querido Senhor, se o vosso corpo transcendental, que abriga o universo inteiro, está de fato deitado sobre a água, então por que não pude ver-vos quando vos procurei? E por que, embora não pudesse ver-vos de modo correto dentro de meu coração, vós então, de repente, vos revelastes? Meu querido Senhor, nesta encarnação, provastes ser o supremo controlador de Maya. Embora estejais agora dentro deste universo, a criação universal inteira encontra-se dentro de vosso corpo transcendental. Fato que demonstrastes ao exibirdes todo o universo dentro de vosso abdômen, diante de vossa mãe Yashoda. Assim como este universo inteiro, e inclusive vós mesmo, foi exibido dentro de vosso abdômen, ele agora se manifesta aqui externamente da mesma forma. Como poderiam acontecer tais coisas se não fossem elas arranjos de vossa inconcebível energia? Não me mostrastes hoje que tanto vós mesmo quanto tudo dentro desta criação são manifestações de vossa potência inconcebível? Primeiro aparecestes sozinho, e então manifestaste-vos como todos os bezerros e vaqueirinhos de Vrindavana, teus amigos. Em seguida aparecestes como um igual número de formas de Vishnu de 4 braços, que eram adoradas por todos os seres vivos, inclusive por mim. E depois aparecestes como um igual número de universos completos. Por fim, retornastes agora à vossa forma ilimitada como a suprema verdade absoluta, única e inigualável. Há pessoas que desconhecem vossa verdadeira posição transcendental, apareceis como parte do mundo material.
manifestando-vos através da expansão de vossa energia inconcebível. Desse modo, para criar o universo, apareceis como eu, Brahma. Para mantê-lo, apareceis como vós mesmo, Vishnu. E para aniquilá-lo, apareceis como o Senhor Trinetra, Shiva. Ó Senhor, ó Supremo Criador e Amo, não tendes nascimento material, entretanto, para derrotar o orgulho falso dos demônios incrédulos e conceder misericórdia a vossos devotos santos, nasceis entre os semideuses, sábios, seres humanos, animais e até seres aquáticos. Ó Pessoa Suprema, ó Suprema Personalidade de Deus, ó Superalma, Senhor de todo o poder místico. Vossos passatempos sucedem-se continuamente nestes 3 mundos, mas quem pode avaliar onde, como e quando empregais vossa energia espiritual e executais estes inúmeros passatempos? Ninguém pode compreender o mistério sobre a atuação de vossa energia espiritual. Portanto, este universo inteiro, não obstante pareça real, é como um sonho, irreal por natureza. Dessa maneira, ele encobre a consciência e acomete o ser vivo com repetidas misérias. Este universo parece real porque se manifesta da potência ilusória que emana de vós, cujas ilimitadas formas transcendentais são plenas de felicidade e conhecimento eternos. Sois a alma suprema única, a primordial personalidade suprema, a verdade absoluta, auto-manifesta, sem fim e sem início. Sois eterno e infalível, perfeito e completo, sem nenhum rival e livre de todas as designações materiais. Vossa felicidade jamais se pode obstruir, tampouco tendes conexão alguma com a contaminação material. Na realidade, sois o indestrutível néctar da imortalidade. Aqueles que receberam do Mestre Espiritual, semelhante ao Sol, a visão clara do conhecimento, podem ver-vos deste modo, como a própria alma de todas as almas, a superalma do eu de todos, compreendendo assim vossa personalidade original. Eles podem atravessar o oceano da existência material ilusória. Quem confunde uma corda com uma cobra fica temeroso, mas depois, ao perceber que a pretensa cobra não existe, ele perde o temor. Analogamente, para aqueles que deixam de reconhecer-vos como a alma suprema de todas as almas, surge a vasta existência material ilusória, mas o conhecimento a respeito de vós, de imediato, provoca a sua cessação. A concepção do cativeiro material e a concepção da liberação são ambas manifestações de ignorância. Por se acharem fora do âmbito do verdadeiro conhecimento, elas deixam de existir quando se compreende corretamente que a alma espiritual pura é distinta da matéria e sempre plena de consciência. Nesse momento, cativeiro e liberação já não têm sentido. Assim como dia e noite nada significam da perspectiva de quem se encontra no sol. Vede só a tolice desses ignorantes que vos consideram uma manifestação separada de ilusão e que consideram o eu
o qual na verdade sois vós, como alguma outra coisa, ou seja, o corpo material. Semelhantes tolos concluem que a alma suprema deve ser procurada em algum lugar à parte de vossa personalidade suprema. Ó Senhor ilimitado, os devotos santos buscam-vos dentro de seus próprios corpos, rejeitando tudo o que se encontra à parte de vós. De fato, como poderão pessoas de discriminação apreciar a natureza real de uma corda que está diante delas, enquanto não refutarem a ilusão de que ela é uma cobra? Meu Senhor, se alguém é favorecido por um leve indício que seja da misericórdia de teus pés de lótus, pode compreender a grandeza de vossa personalidade. Mas aqueles que especulam a fim de compreender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecer-vos, muito embora continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Meu querido Senhor, suplico-vos, portanto, a fortuna de que nesta vida como Senhor Brahma ou em outra vida, onde quer que eu nasça, possa ser incluído entre um de vossos devotos. Oro para que, onde quer que eu esteja, mesmo entre as espécies animais, possa ocupar-me no serviço devocional a vossos pés de lótus. Ó Senhor onipotente, quão grandemente afortunadas são as vacas e senhoras de Vrindavana, cujo leite nectário bebestes com felicidade para vossa completa satisfação, ao assumirdes a forma dos bezerros e filhos delas. Todos os sacrifícios védicos, executados desde tempos imemoriais até os dias de hoje, não te deram igual satisfação. Quão grandemente afortunados são Nanda Maharaja, os vaqueiros e todos os outros habitantes de Vrajabhumi. A boa fortuna deles é ilimitada, pois a verdade absoluta, a fonte da bem-aventurança transcendental, o eterno Brahman Supremo, tornou-se amigo deles. Ainda assim, embora a extensão da boa fortuna desses residentes de Vrindavana seja inconcebível, nós, as 11 deidades encabeçadas pelo Senhor Shiva, que regemos os vários sentidos, também somos muito afortunados, porque os sentidos desses devotos de Vrindavana são as taças através das quais bebemos repetidas vezes a bebida nectária e inebriante do mel de vossos pés de lótus. Para mim, a maior boa fortuna possível seria nascer em qualquer espécie de vida na floresta de Gokula e ter minha cabeça banhada pela poeira que cai dos pés de lótus de qualquer de seus residentes. Toda a vida e alma deles é a suprema personalidade de Deus, Mukunda, a poeira de cujos pés de lótus ainda está sendo procurada nos mantras védicos. Minha mente fica perplexa só de tentar imaginar que outra recompensa, além de vós, poderia ser encontrada em qualquer parte. Sois a personificação de todas as bênçãos, as quais concedeis a esses residentes da comunidade pastoril de Vrindavana. Já aceitais vos entregardes a Putana e aos membros de sua família em troca de ter ela se disfarçado de devoto. Então, que ainda resta para dardes a esses devotos de Vrindavana, cujos lares, riqueza, amigos, parentes queridos, corpos, filhos, corações
e as próprias vidas estão todos dedicados apenas a vós, meu querido Senhor Krishna, até que as pessoas se tornem vossos devotos. Seus apegos e desejos materiais permanecem ladrões, seus lares continuam prisões, e seus sentimentos afetuosos pelos membros familiares permanecem grilhões para os pés. Meu querido Senhor, embora nada tenhais a ver com a existência material, vindes a esta terra e imitais a vida material, só para expandir as variedades de prazer estático ao alcance de vossos devotos rendidos. Existem pessoas que dizem: conheço tudo sobre Krishna, que pensem dessa maneira. Quanto a mim, não desejo falar muito sobre este assunto. Ó meu Senhor, deixai-me dizer só isto. No que diz respeito a vossas opulências, elas estão além do alcance de minha mente, corpo e palavras. Meu querido Krishna, agora humildemente peço permissão para partir. De fato, sois o conhecedor e vidente de tudo, e embora sejais o Senhor de todos os universos, ofereço este universo a vós. Meu querido Sri Krishna, concedeis felicidade à dinastia Vrishni, que é como um lótus, e expandes os grandes oceanos constituídos da terra, dos semideuses, dos brahmanas e das vacas. Dissipais as densas trevas da irreligião e opondes-vos aos demônios que apareceram nesta terra. Ó Suprema Personalidade de Deus, enquanto existir este universo e enquanto brilhar o sol, oferecerei minhas reverências a vós. Então, Shukadeva Goswami disse: após oferecer suas orações, Brahma circunjurou 3 vezes seu Senhor adorável, a ilimitada personalidade de Deus, e então prostrou-se a seus pés de lótus. O nomeado Criador do Universo em seguida regressou à sua própria residência. Após permitir que seu filho Brahma partisse, a Suprema Personalidade de Deus pegou os bezerros que ainda se encontravam no mesmo lugar que tinham estado há 1 ano e levou-os à margem do rio, onde ele estivera almoçando e onde seus amigos vaqueirinhos permaneciam tal como antes. Ó Rei, embora tivessem passado 1 ano inteiro longe do Senhor de suas próprias vidas, os meninos haviam sido cobertos pela potência ilusória do Senhor Krishna e por isso consideravam que aquele ano se passara apenas como a metade de um momento. De fato, o que não é esquecido por aqueles cujas mentes são confundidas pela potência ilusória do Senhor. Devido a tal poder de Maya, o universo inteiro permanece em perpétua confusão, e nesta atmosfera de esquecimento, ninguém pode entender sua própria identidade. Os amigos vaqueirinhos disseram ao Senhor Krishna: voltaste tão depressa, não comemos nem um bocado em tua ausência. Por favor, vem cá e toma tua refeição sem distração. Então, o Senhor Rishikesha, sorridente, terminou seu almoço na companhia de seus amigos vaqueirinhos. Enquanto voltavam da floresta para suas casas em Vraja, o Senhor Krishna mostrou aos vaqueirinhos a pele de Agasura, a serpente que fora morta. O corpo transcendental do Senhor Krishna estava ornado com penas de pavão e flores e pintado com minerais da floresta, e sua flauta de bambu ressoava bem alto e festiva.
Enquanto ele chamava seus bezerros pelo nome, seus amigos vaqueirinhos purificavam o mundo inteiro cantando suas glórias. Dessa maneira, o Senhor Krishna entrou nos campos de pastagem de seu pai, Nanda Maharaj, e a visão de sua beleza logo produziu um grande festival para os olhos de todas as esposas dos vaqueiros. Enquanto entravam na aldeia de Vraja, os vaqueirinhos cantavam: "Hoje Krishna nos salvou matando uma grande serpente." Alguns dos meninos descreviam Krishna como filho de Yashoda e outras como filho de Nanda Maharaj. O rei Parikshit disse: "Ó Brahmana, como é que as esposas dos vaqueiros desenvolveram por Krishna, filho de outrem, um amor puro tão sem precedentes, amor que elas nunca sentiram, nem pelos seus próprios filhos. Por favor, explica-nos isto." Sri Shukadeva Goswami disse: "Ó rei, para todo ser criado, o que há de mais querido, sem dúvida, é o próprio eu. O afeto a tudo mais, filhos, riqueza e assim por diante, deve-se apenas ao afeto pelo eu. Por esta razão, ó melhor dos reis, a alma corporificada é egocêntrica. Ela é mais apegada ao próprio corpo e ao eu que a seus ditos bens como filhos, riqueza e lar. De fato, as pessoas que pensam que o corpo é o eu, ó melhor dos reis, aqueles objetos cuja importância se encontra apenas em sua relação com o corpo, nunca são tão queridos quanto o próprio corpo. Se alguém chegar ao ponto de considerar o corpo como meu em vez de eu, de certo não considerará o corpo tão querido quanto o próprio eu. Afinal, mesmo quando o corpo fica velho e inútil, o desejo de continuar vivendo permanece forte. Portanto, é o próprio eu que é mais querido a todo ser vivo corporificado, e é apenas para a satisfação deste eu que toda a criação material de entidades móveis e inertes existe. Fica sabendo que Krishna é a alma original de todas as entidades vivas. Para o benefício do universo inteiro, ele, por sua misericórdia imotivada, aparece como um ser humano comum. Ele faz isso graças à sua própria potência interna. Aqueles que, neste mundo, que compreendem o Senhor Krishna como Ele é, veem todas as coisas, quer estacionárias, quer móveis, como formas manifestas da Suprema Personalidade de Deus. Semelhantes pessoas iluminadas não conhecem nenhuma realidade à parte do Supremo Senhor Krishna. A forma original e manifesta da natureza material é a fonte de todas as coisas materiais, mas a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é a fonte até mesmo dessa natureza material sutil, que então se poderia classificar como algo à parte dele. Para aqueles que aceitaram o barco dos pés de lótus do Senhor, que é o abrigo da manifestação cósmica, e é famoso como Murari, o inimigo do demônio Mura, o oceano do mundo material é como a água contida na pegada deixada por um bezerro. Parampadam, Vaikunta, o lugar onde não há misérias materiais, é sua meta, e não o lugar onde se corre perigo a cada passo.
qualquer um que ouvir ou cantar estes passatempos que o Senhor Murari executou com seus amigos vaqueirinhos, a morte de Agassura, o almoço na relva da floresta, a manifestação das formas transcendentais do Senhor e as maravilhosas preces oferecidas pelo Senhor Brahma, com certeza logrará todos os seus desejos espirituais. Dessa maneira, os meninos passaram sua infância na terra de Vrindavana, a brincar de esconde-esconde, de construir pontes de brinquedo, de pular como macacos e de muitos outros divertimentos. E assim terminamos, esse capítulo 14 do canto 10, onde o Senhor Brahma, depois de ter testado, no capítulo 13, o poder místico do Senhor Krishna, onde ele roubou, os vaqueirinhos e os bezerros, e tendo o seu poder místico, sido humilhado pela manifestação de Deus, que substituiu, através da expansão de si mesmo, todos os vaqueirinhos e bezerros, ele realizou, a sua pequenez, diante do Senhor Krishna, abaixou, vamos dizer assim, o seu falso ego, já que ele controla o modo da paixão. Então, Krishna deu uma lição, no Senhor Brahma, e isso foi muito bom. E aí, o Senhor Brahma recitou essas orações maravilhosas, que são para meditar, meditarmos, porque o Senhor Brahma é o criador desse universo. Krishna dá a potência do Senhor Brahma para criar todo esse universo onde estamos exatamente agora. Por isso que o Senhor Brahma é o mestre espiritual original dentro da sucessão discipular que vem até agora, até Srila Prabhupada. Ele é o ser assim, mais poderoso do universo, Dessa forma, então, ele tinha um certo falso ego e Krishna manifestou esse passatempo para que ele se tornasse realmente um servo submisso. E aí nessas orações podemos ver que ele oferece o próprio universo ao Senhor Krishna e que a partir de agora ele vai se tornar completamente rendido aos pés de lótus de Krishna e não vai mais pensar que tem ou que tinha esse poder máximo assim, porque enquanto ele cria esse universo, nesses versos aqui está mostrando que Krishna, na forma de Mahavishnu, Mahavishnu é uma expansão de Krishna. Então, do corpo de Mahavishnu estão sendo assim manifestados assim infinitos universos, Então não podemos imaginar a grandeza de Krishna e num desses universos assim, o Senhor Brahma, ele cria, tudo. E ele achava que ele tinha poder. Então, quando ele desafiou a potência mística de Krishna e Krishna substituiu cada vaqueirinho por um Vishnu que mantém cada universo dentro dessa existência material, ele realizou que realmente o poder dele era de uma centelha quase apagada perto de um fogo imenso. E aí essas orações têm esse valor da humildade, faladas pelo ser mais elevado aqui do universo. Temos que considerar que os passatempos de Krishna, eles trabalham no nível supremo de acontecimentos. Assim, quando lemos a história aqui, que o Senhor Brahma fez orações, você tem que entender, o Senhor Brahma é o criador do universo. Entende? Quando a gente fica impressionado, assim, que eu estou no planeta Terra, que está dentro do sistema solar, com várias galáxias, e aí essa imensidão que você fica admirado, 300 milhões de galáxias, bilhões de planetas. Então tudo isso aí é criado pelo Senhor Brahma. Entende? O Senhor Brahma que é o comandante, Ele expande os prajapatis dele, os criadores, todos os seres que existem no universo, existem a partir da mente criativa do Senhor Brahma, que ele é dotado de potência por Krishna, por Vishnu, para criar. E aí, então, a gente tem que ver que o nível dos passatempos de Krishna são, assim, fabulosos, transcendentais, e aí o Senhor Brahma aqui, que parece uma pessoa que está se humilhando a Krishna, mas não é isso. É o ser supremo desse universo
se rendendo ao Ser Supremo de toda a existência. Tem essa qualidade que você tem que entender. Então, quando você lê essas orações, entenda, né, que, imagina, se o Senhor Brahma chegou a essa conclusão, vendo o Senhor Krishna diretamente diante dele, sem o véu da ilusão, né, porque Krishna tirou a ilusão do Senhor Brahma para ele entender o que realmente estava acontecendo. Então, dessa maneira também, quando formos fazer uma oração a Krishna, nessa forma mais rendida, em forma de gratidão, entendendo que Krishna está controlando tudo, que se você entende que o universo nada mais é do que a manifestação de Krishna, você para de temer a vida material, né? A vida material só é material enquanto você não está consciente de Krishna e rendido aos pés de lótus do Senhor. Isso que mais ou menos mostra, né, aqui essas orações. E também é interessante a parte aqui que quando Krishna, né, ele entra em Vrindavana, depois de retornar da floresta com seus amiguinhos, assim, todo mundo fica assim, super ansioso assim, para olhar Krishna o tempo todo, porque esse é o poder de Krishna, ele é o amor, né, personificado. Todo mundo sente uma atração infinita por Deus quando começa, né, a senti-lo realmente dentro do coração. E aí, lá em Vrindavana, a expressão de amor por Krishna é máxima, né? Você agora, nessa forma material, que toma consciência de quem é Krishna, de que se rende a Ele, de que está lendo, estudando esses passatempos, né? Você vai chegar a um ponto de entendimento de Krishna que o seu amor vai começar naturalmente a se manifestar. Porque se você entende quem é Deus, né? Que Deus não é essa energia impessoal, que essa energia impessoal vem dele, então você entende quem é Deus e naturalmente o seu amor vai se manifestar, porque você é um espírito, né? É esse eu aqui que Krishna está falando. Então, se você se ama realmente, né, a natureza material toda é amada porque você se ama em primeiro lugar. E daí, se você começa a entender que você é uma parte integrante de Krishna, então você vai começar a amar Krishna em função do entendimento que você sabe que o seu eu é parte de Krishna, parte do amor divino. Essa que é a mística do entendimento dos passatempos aqui. Então todo mundo, né, Krishna quer dizer o centro que atrai tudo para ele. Então todo mundo tem que se atrair para Krishna para tornar a sua vida perfeita, né? E aqui no final dessas orações aqui, né, há essa promessa, né, que todo mundo que ouvir ou cantar estes passatempos, né, de Krishna, quando ele matou esse demônio Aghasura, que era o Piton, né, e também estudar essas orações e tudo aquilo que é relacionado com Krishna, ele está prometendo aqui o seu Krishna que com certeza a pessoa vai lograr todos os seus desejos espirituais. Então, desejo espiritual significa que Krishna vai aceitar a sua rendição, né? E você vai realmente despertar no seu coração o seu amor por Krishna, se você realmente tiver essa intenção sincera no seu coração, que é a intenção real. Essa é a única realidade de desejo que você pode ter, é quando você não está mais identificado com esse corpo material, que você entendeu que é um servo amoroso de Krishna, e daí você se rende a ele e tudo fica perfeito na sua vida, tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. Essa é a essência dessas orações, né? Então vamos estudar de novo, em cada oração vamos meditar. É muito assim, incrível, né? O Bhagavatam. O Bhagavatam é o livro assim, mais elevado do universo que está falando diretamente de Deus. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Muita luz em seus corações. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna.
e a todos os devotos reunidos. Haribo.